Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para uma aula de geografia e vamos trabalhar sobre a hidrografia da região Nordeste. As principais características, como estão distribuídos os rios, quais são as principais bacias hidrográficas, sabendo que entender a hidrografia é entender a disponibilidade de água, a geração de energia elétrica. Então são inúmeros fatores que envolvem o uso da água. E aí, como é essa questão no Nordeste? O que nós temos de características? Que rios nós temos importantes que oferecem ou que fornecem água para a população, para o desenvolvimento das atividades nessa região? Então é importantíssimo a gente pensar, localizar geograficamente essas áreas e identificar suas principais características. Vamos juntos pensar então no objetivo da nossa aula de hoje? O que a gente tem ali? Identificar as principais bacias hidrográficas da região Nordeste. Então, quais são essas principais bacias hidrográficas, onde elas se localizam, que características elas têm, e analisar as características dessas bacias hidrográficas do Nordeste, que tem alguns fatores bem específicos dessa região, em função de algumas áreas do Nordeste estarem em clima semiárido, ou seja, com pouca chuva, com escassez de chuva, e isso vai influenciar significativamente na hidrografia, na disponibilidade de água. Então é a relação que nós estabelecemos entre fatores naturais diferentes. O que nós vamos ter ali? O clima, que vai influenciar na disponibilidade de água dos rios da região Nordeste, portanto, na hidrografia desta região. Então, bem importante a gente pensar junto, né? E aí, 3 perguntinhas para a gente refletir a respeito dessas características. A primeira lá, como são os rios da região Nordeste? Vocês já ouviram falar sobre o Velho Chico? Vocês sabem quais rios passam pela região onde vocês moram? Então, estabelecendo uma relação, essa ideia da importância e da presença dos rios nas diferentes partes, né? Tanto do Nordeste quanto de outras partes do Brasil, né? No caso, se a gente pensar as outras regiões, como a região Sul, Sudeste, nós temos também o estudo da hidrografia, nós temos os rios presentes. E aí, na região onde você mora, no teu local de vivência, quais são os rios que passam por aí? De onde vem a água que você consome? Você identifica essas características? E aí vamos pensar no Nordeste. Já falamos aqui do Velho Chico, que é um dos mais importantes rios da região Nordeste, o Rio São Francisco, porque ele passa por toda a região ali do sertão e leva a água para aquela população que tanto sofre com longos períodos de seca. Então tem uma referência histórica, cultural e geográfica da presença do Rio São Francisco na região Nordeste. Daí a sua importância, né? Então já começamos ali pensando nessas características. E aí nós temos um mapa que traz para nós essa ideia da hidrografia, como ela está organizada no Nordeste, né? A escassez de chuva no Nordeste seco tem consequências na hidrografia da região. Então o que nós vamos ter? Algumas áreas, não é o Nordeste inteiro que é seco. Eu tenho as regiões aqui do litoral, chamado de Zona da Mata, que é uma região mais chuvosa. Agora, mais para o interior, na região onde a gente chama sertão, aí sim, que é uma grande parte do interior do Nordeste, a gente vai ter mais essa escassez de água para a população. Claro, se eu não tenho a presença dos rios, ou se eles não são rios perenes, a gente vai ter essa escassez de água em determinadas épocas do ano, nos períodos de estiagem, e que no clima semiárido são longos períodos de estiagem. Então a gente vai ter identificados aqui no mapa os rios que são permanentes, que estão com linhas sólidas ali, inteiras, né? E com linhas pontilhadas no nosso mapa, a gente diz que são os rios temporários. Vamos entender essa diferença de características entre eu falar um rio perene, um rio permanente e um rio temporário, como o mapa traz para nós? Nós já sabemos então que no Nordeste, vários rios, principalmente da região do sertão, são rios temporários, certo? Em função das características do clima. É importante destacar que, ao longo do período de estiagem no Nordeste, a água dos rios torna-se escassa
e passa a alimentar os lençóis subterrâneos, desaparecendo da superfície. Aqui a gente já começa a entender essas características específicas dos rios da região Nordeste, mais da porção ali do sertão, né? Nos períodos sem chuva, a parte da superfície dos rios vai secar. Então o leito vai ficar seco, como a gente vê aqui na imagem. E aí o que faz a população local? Busca obter a água do seu abastecimento por meio de poços que são cavados no leito seco ali dos rios. Porque se a água está mais no subsolo e não na superfície, então como na imagem aqui eles têm que cavar poços no meio do leito do rio nesses períodos secos para conseguir ter um pouco de água para atender as suas necessidades mínimas e básicas, né? Então rios temporários são aqueles que secam, o seu leito seca no período de estiagem maior, certo? Uma característica ali bem importante. Outra questão para a gente trabalhar ali. Você sabia que os rios chamados intermitentes ou temporários não apresentam águas superficiais durante o período de seca? É aquilo que a gente falou. Então vamos definir agora. O que são os rios temporários? São aqueles que vão secar em um determinado período do ano, no período menos chuvoso, com escassez de chuva, né? A chuva é que alimenta os rios com água. Se eu não tenho a chuva, eu não tenho a água para alimentar os rios, portanto, eles num determinado período vão secar, né? A maioria dos rios nordestinos tem essa característica. Já os rios perenes ou permanentes possuem água o ano inteiro, ou seja, tem água no seu leito o ano inteiro, eles não secam. Por exemplo, na tua região, os rios são temporários ou são perenes? Região Sul, nós temos, de modo geral, rios perenes ou rios permanentes, porque as chuvas são regulares o ano inteiro aqui na região Sul. Mas quando a gente pensa no Nordeste, nós temos longos períodos de seca, 6 meses, 8 meses sem chuva. Então os rios são temporários, eles vão secar num determinado período, certo? Não vão ser permanentes. O Rio São Francisco é um rio permanente, daí a sua importância. E por que ele é permanente? Porque as suas nascentes e muitos dos seus afluentes e tributários, ou seja, aqueles rios que contribuem com água para ele, são em áreas mais chuvosas do Sudeste. As nascentes ficam na Serra da Canastra, que é uma região mais chuvosa. Então vai alimentando esse rio com água e ele vai se deslocando para o sertão do Nordeste, levando água para a população da região, né? Não a totalidade, porque tem pessoas que não conseguem ter acesso às águas ali do Rio São Francisco, né, para atender suas necessidades, mas boa parte da população utiliza o recurso água do Rio São Francisco, né? Então daí a importância histórica e cultural desse rio para a região Nordeste, né? E aí nós destacamos algumas bacias hidrográficas no Nordeste, né? Essas áreas que vão ter um rio principal, os seus afluentes, os seus tributários, né? Então quando eu falo de bacia hidrográfica, não é só o rio, mas é toda a área onde ele está ali próximo, né? Então nós vamos destacar algumas bacias hidrográficas. Parnaíba, São Francisco e Tocantins-Araguaia, que pega ali uma parte, né, da região Nordeste. Então a Tocantins-Araguaia está aqui no centro do nosso mapa, do Parnaíba aqui mais ao norte, né, entre parte do Maranhão ali do Piauí, e a bacia do São Francisco, que começa aqui na Serra da Canastra, na região Sudeste, e vai se deslocar até lá os estados da região Nordeste. Então, são bacias hidrográficas importantes, entre outras, né, que nós temos, mas essas ali a gente destaca para nosso entendimento nesse momento, né? As principais bacias hidrográficas. Claro que todas as bacias hidrográficas têm importância, mas essas são as maiores em área, em volume de água, os rios são maiores que estão presentes ali. Por isso a gente destacou no nosso mapa, tá? A bacia hidrográfica do Parnaíba. Então vamos conhecer um pouquinho dessas características. E nós temos um mapa aqui da localização geográfica, né? Então, envolve ali parte do Piauí, né? E parte do Maranhão nessa bacia hidrográfica. O principal rio é o Parnaíba. É a segunda bacia mais importante da região Nordeste
percorrendo áreas semiáridas. Passa pelos estados do Piauí, do Maranhão e do Ceará. Grande parte dos seus rios são intermitentes ou temporários, né? São rios que vão secar naqueles períodos menos chuvosos. Essa bacia abriga reservatórios de água subterrânea, então no subsolo lá nós vamos ter, né, reservas de água, o que promove a construção de poços artesianos. Se tem água no subsolo, é possível fazer os poços para atender a população com água, então é uma característica ali da bacia do Parnaíba, certo, pessoal? Bem importante a gente entender essas características que são bem pontuais, bem específicas do Nordeste. E aí uma atividadezinha para a gente analisar essa primeira parte do estudo. E analisando o que nós estudamos até agora sobre a hidrografia da região Nordeste, o que é que vocês vão fazer? Caracterizar um rio temporário e um rio permanente. Então, qual é a diferença quando eu digo rio temporário e rio permanente? E escrever também como são os rios da região onde você mora ali, justificando a tua resposta, identificando alguma característica dos rios da região onde você mora. Então, primeiro, estabelecendo essa diferença entre rios temporários e permanentes, e depois pode trazer exemplos ali dos rios da tua região. Vamos dar um tempinho para que vocês respondam e em seguida a gente volta com a correção. Voltamos com a correção da atividade. Então, a partir do que a gente desenvolveu, vocês tinham que classificar o que é um rio temporário, o que é um rio permanente, estabelecendo a diferença, porque assim a gente entende essas características específicas dos rios do Nordeste, que a grande maioria são rios temporários. E depois você poderia, na tua resposta, também citar exemplos da tua região de como são os rios. Vamos juntos ver ali como poderia ficar a nossa resposta? Então, pensando ali, um rio permanente é aquele que apresenta água durante o ano todo. E o rio temporário, que não apresenta água nos períodos das secas. Então, se eu tenho uma região de clima semiárido, que é um clima mais seco, que é um clima que fica ali longos períodos sem chuva, eu vou ter rios temporários, porque eles não vão estar sendo abastecidos com água pela chuva que cai naquela região ou que deixa de cair, né? E um exemplo aqui no caso da região sul, os rios são permanentes, já que no estado do Paraná a gente também não tem rios temporários. Em função do quê? Da regularidade das chuvas. Então, se nós temos chuvas regulares, nós vamos ter os rios recebendo essa água da chuva e não secando em nenhum período do ano, certo? Espero que vocês tenham conseguido ali estabelecer essas diferenças. E continuando o nosso entendimento sobre as bacias hidrográficas, sobre a hidrografia em geral do Nordeste, vamos falar da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, chamado Velho Chico. Ele é importantíssimo desde sempre para a população da região Nordeste. As suas características ali de ter água o ano todo, de ser um dos únicos rios permanentes daquela região ali, principalmente do semiárido, o torna indispensável, vital, ou seja, essencial para a vida da população e dos seres vivos em geral de toda aquela região, né? É o mais importante da região Nordeste, por seu aproveitamento na produção de energia elétrica, ou seja, o uso do Rio São Francisco não é somente para captação de água, para irrigação ou para uso da população.
mas para geração de energia. Existem várias usinas hidrelétricas instaladas ao longo do curso do Rio São Francisco, que geram energia e que são utilizadas ali pela população, né? Aí nós temos algumas, como a usina de Sobradinho, na Bahia, que tem um destaque ali, né, dessas características. E também no transporte de cargas e em projetos ali que são desenvolvidos para atender a população com essas características de gerar energia ou de abastecimento de água ou de utilizar em atividades como a agricultura, a irrigação, daí a importância desse rio na região. Nós temos aqui algumas imagens que trazem bem para nós essa ideia, né, do Rio São Francisco, da presença das usinas hidrelétricas como a de Sobradinho, entre outras que existem ali ao longo do curso do rio, né, para identificar a sua importância. E aí nós temos algumas características a serem entendidas, né, tanto em relação ao Rio São Francisco como de outros rios também, esse entendimento serve, né? A questão do assoreamento. O que é o assoreamento, pessoal? É o acúmulo de detritos transportados pelas águas no leito de um rio. Então, os detritos são transportados e depositados no fundo do rio, né? Isso vai tornando ele um rio mais raso, mais propício a enchentes, alagamentos de áreas maiores, porque o seu leito está mais raso, ou seja, cabe menos água, né? Teoricamente, onde caberia mais se não tivesse esse acúmulo aqui, é como se o rio fosse sendo soterrado, certo? Por que acontece isso? Nós temos a questão ali do desmatamento. Então são consequências negativas ali na região do Rio São Francisco, porque ele é utilizado muito intensamente para diferentes atividades que são desenvolvidas na região. Então a gente vai ter ali uma das consequências negativas, o assoreamento, o desmatamento das margens vão causar toda essa questão ambiental problemática, né, para o próprio rio. O assoreamento é um problema, vai chegar um momento ali que se você vê que o rio está com muito sedimento, muitos detritos acumulados no fundo, ele se torna um rio extremamente raso, sem aquela capacidade de armazenar água no seu leito. Então são características importantes de se pensar. O que seria positivo para manter as características originais? A vegetação chamada de mata ciliar, ela tem uma função de proteção. A vegetação que fica ali nas margens do rio, ela vai proteger desse acúmulo, né, de detritos ali no fundo do rio e vai deixar o rio fluir ali normalmente sem prejudicar a espessura do seu leito e a quantidade de água que vai estar disponível ali. Então é bem importante a gente pensar nessa característica, né? E para minimizar a seca em regiões do interior do Nordeste, se faz uma outra utilização também do Rio São Francisco, né? Nessas áreas semiáridas ali. Projetos de transposição. Então, o projeto de transposição do São Francisco visa abastecer, alcançar a população do sertão, né, para atender às necessidades dessa população em relação à água, né? Então, um trecho aqui na nossa imagem já de transposição. São construídos canais artificiais e aí é desviado parte da água do rio para correr por esses canais e chegar nas regiões ali mais secas do Nordeste, nas partes onde a população não tem acesso à água. Então, um projeto ali desenvolvido para minimizar os impactos da seca na região, certo? E aí nós vamos ter algumas características que é importante a gente saber, né? No Nordeste estão 28% da população brasileira e apenas 3% da disponibilidade de água do país. Ou seja, nós temos um grande contingente populacional, mas uma pequena disponibilidade de água para a população. Daí a escassez, a falta de acesso da população ao mínimo básico de água para atender a essas características, né? É importante saber ali que o projeto de integração do Rio São Francisco, né, é a maior obra de infraestrutura hídrica do país para atender a população com água, né? Então, é um projeto importante. A gente tem aqui destacado também no nosso mapa ali por onde passa o Rio São Francisco, certo? Utilizando ali recursos
investimentos do governo, vamos dizer assim, para esse projeto na tentativa de minimizar os impactos da seca na região. Aí nós vamos ter ali quantos quilômetros? Mais de 470 quilômetros de extensão nos eixos que são divididos em leste e norte, né? Para atender, segundo o projeto, 12 milhões de pessoas em 390 municípios em vários estados ali da região onde a estiagem é frequente. Então são características bem importantes. E daí no mapa que a gente tem aqui, mostra para nós o eixo leste ali de transposição e o eixo norte de transposição. Então o curso normal do rio está aqui e aí é feito um desvio ali por aqueles canais artificiais para atender a população com a água do Rio São Francisco nos períodos de estiagem maior. Então, importante projeto, né? Que nós vamos ter ali relacionado à transposição. Uma notícia para ilustrar um pouquinho, para contextualizar esse nosso tema, né? Após 14 anos, a transposição do Rio São Francisco entra na reta final. Vejam que o período é longo para o desenvolvimento do projeto. A necessidade é imediata da população, mas é um projeto extremamente longo por ser uma obra gigantesca ali, né? O milagre da transposição do São Francisco inicia ali em 2017, né? Quando o rio salvou 500 mil paraibanos, ou seja, quando chega ali no final, né, desse projeto, que há a possibilidade da água chegar de fato para atender a população e salvar ali muitas pessoas da severa estiagem. Então é muito importante esse projeto. Claro que existem os pontos positivos e negativos, mas nós temos como positivo atender a população. Como negativo, a redução, por exemplo, do volume de água em algumas áreas do rio, que acabam prejudicando a dinâmica natural, algumas espécies de peixes que acabam se desenvolvendo mais ali e prejudicando, né, a ordem natural ali de reprodução de outras espécies que são pescadas pela população. Então, alguns pontos positivos e alguns negativos em relação à transposição do rio, certo? E aí agora vocês vão responder ali sobre o que a gente estudou, né, dessa hidrografia do Nordeste, quais são os pontos positivos e quais os pontos negativos da transposição de São Francisco. Então pensem um pouquinho do que nós tratamos aqui, escrevam a resposta e nós já voltamos com a correção. Voltamos com a correção da atividade, então vocês tinham que estabelecer ali pontos positivos e pontos negativos da transposição do Rio São Francisco. E aí vamos ver juntos como poderia ficar a nossa resposta, né? Pontos positivos, possibilidade de chegar água em regiões que sofrem com a estiagem para atender a população nas suas atividades, ali nas suas mais diferentes atividades. Negativo, o aumento de espécies de peixes ali como as piranhas e as pirampebas, prejudicando a pesca, também a diminuição da vazão da água em áreas de usinas hidrelétricas que prejudicam a geração de energia. Então nós temos os pontos positivos, sim, atender, salvar pessoas ali de longos períodos de estiagem, né, quando essa água do São Francisco chega. Mas também nós temos alguns pontos negativos, como o que a gente relatou aqui na nossa resposta. Espero que vocês tenham conseguido também escrever aí. E aí, retomando um pouquinho o que nós trabalhamos. Hidrografia da região Nordeste. Quais são as características, a diferença entre os rios perenes e temporários, né, desta região e o quanto a hidrografia é importante para o desenvolvimento, para a geração de energia, para o acesso da população à água e aí sim
para desenvolver atividades econômicas como agricultura, entre outras, que utilizam esse recurso. Importantíssimo a gente analisar essas características. Eu espero ter contribuído na aula de hoje com vocês sobre o tema e voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos.